Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. Os ministros do Supremo Tribunal voltam hoje do recesso. Aliás, os parlamentares também. E estamos na expectativa, né, Orengo, para o pronunciamento do Edson Fachin, para saber se ele será assertivo em defesa da corte. Ele tem, claro que tem que defender a corte o tempo todo, mas de que maneira fará esta defesa? Como é que ele vai equilibrar a sua fala com a proposta de um código de conduta? Como é que está a expectativa por aí em Brasília, Orengo? Bom dia para você. Muito bom dia, Megali. Bom dia a todos. Megali, estava na hora de voltar aqui, né? Justamente com o fim do recesso, Supremo Tribunal Federal de volta, Congresso de volta, tá todo mundo. Esse que é um ano importantíssimo, ano eleitoral. E na volta sempre tem essa cerimônia, né? É o início do ano judiciário. Então tem uma sessão com pompa lá, a presença do presidente da República, presidente do Supremo, chefes de poderes, todo mundo convidado e a manifestação do presidente da corte, Edson Fachin, que não tenha dúvida, vai fazer uma defesa lá institucional do Supremo, no momento em que o Supremo está no centro de um debate público sobre código de conduta, sobre possível suspeita de justamente de ação ali por influência, né? Então, o debate está estabelecido e ele é levantado, inclusive, pelo ministro Edson Fachin, né? Então, ele discute, defende que se estabeleça um código de conduta. Segundo ele, inclusive, já tem uma maioria de ministros que entende que esse é o caminho, tem que deixar claro lá, tem que sair dessa névoa, e o que pode e o que não pode, né? O ministro pode, por exemplo, usar lá um transporte de graça, participar de palestras, de seminários, enfim, essa é uma discussão defendida pelo ministro Edson Fachin, mas ele também coloca que a maioria dos ministros, apesar de entender que realmente esse é o caminho, mas não é o momento para isso, né? É claro que essa discussão está em meio ao processo do Banco Master, a condução do caso pelo ministro relator, ministro Dias Toffoli. Então, há uma grande expectativa sobre essa manifestação do ministro Edson Fachin, que é bom lembrar, já tinha retornado, né? Já tinha retornado a Brasília antes do fim do recesso, em função dessa crise que foi estabelecida, com questionamentos públicos da condução do ministro Dias Toffoli, processos lá de tentativa de afastamento do ministro da condução do caso por possível conflito de interesse, processos que até agora, ações que foram rejeitadas pela Procuradoria-Geral da República, parlamentares de oposição já ingressaram com pelo menos 4 pedidos, por enquanto todos rejeitados aí pela PGR. Agora, Megali, a gente sabe que historicamente o Supremo não afasta ministros da condução de casos, nunca afastou, não tem precedente. Então sempre cabe ao próprio ministro o afastamento por possível conflito de interesse, né? Então se cria aí, né, uma grande discussão. Agora, tem uma ação já, uma sugestão já feita pela Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, que está contando aí com o apoio de 50 entidades, ex-ministros do Supremo, ex-presidentes, como Ellen Grace, também César Peluso, ex-ministros da Justiça, Miguel Reale, José Eduardo Cardoso. Então, a OAB propõe uma série de limitações ou procedimentos para ministros. Entre as sugestões tem essa história, por exemplo, de usar transporte de graça, né? Deixar isso claramente, o que pode, o que não pode. Mas essa é uma discussão que a gente vai ver daqui para frente, né? Claro que continua circulando aí, aliás, a discussão continua em volta do caso Master, com a volta do Congresso também, pressão muito grande aqui para retomar as discussões de CPIs. Já tem 3 pedidos apresentados, tem assinaturas suficientes. Cabe ao presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, decidir aí se coloca em prática ou não essas CPIs já apresentadas. Seria alvissareiro, né, se os próprios ministros entrassem num acordo a respeito de algumas regras básicas, como a de que ministro do Supremo Tribunal Federal não pode voar de carona no jatinho de ninguém. Epa, mas isso não é uma limitação? Você não pode pegar carona? Não, não pode. Não, mas ele é meu amigo. Não, não pode. Não pode. É o preço a se pagar por um cargo que oferece tantos benefícios, né? Tantos penduricalhos, tantas mordomias. E eu não estou nem aqui colocando em discussão essas mordomias. Você tem que realmente oferecer uma boa vida à pessoa para que ela prefira ser ministro do Supremo do que um consultor, por exemplo, que vai ganhar um salário muito maior. Então, ok. A gente nem entra nesse assunto, nesse particular, né, nesse instante, né? Partimos do princípio de que as mordomias fazem parte ali de um pacote para que
o ministro possa fazer o seu trabalho sem um mínimo de influência de poderosos que dependem muito de decisões desses ministros. Né? É um preço pequeno a se pagar, né? Por um cargo que oferece tanto. Mas você não tem chefe. Você não tem chefe. Você não tem que prestar satisfação para chefe nenhum. Você não precisa correr atrás de votos. Você não precisa buscar popularidade. Você tem um salário garantido. Aliás, um salário você tem até o fim da vida, né? Com a pensão. Mas você tem um emprego garantido até os 75 anos, cara. É um cargo de sonho para qualquer um. Né? Não é um preço tão alto a se pagar se seguir algumas regras básicas, como a de não pegar carona no jatinho de empresário ou no jatinho em que esteja o advogado de um banco que vai depender de decisões suas. Aliás, que decisões depois são tomadas a favor desse banco, criando aí esse conflito de interesses esquisito, né? Mas há leis para isso. Já há leis. Tá, há leis, mas quem vai julgar a execução dessas leis são eles próprios. E tanto essas leis não estão servindo como freio, que eles fazem isso. Que eles entram no jatinho, que eles organizam seminários, né, com patrocinadores que a gente não sabe quem são, que a esposa de um deles fecha um contrato ultra vantajoso com um banco que está enrolado exatamente naquele instante. Né? Portanto, seria alvissareiro se essa iniciativa partisse dos próprios ministros. Mas isso não teria força de lei, é um código de conduta, mas pelo menos é um constrangimento público, né? Isso aqui vai contra o código de conduta que você mesmo assinou, que você mesmo topou, já é um passo. É difícil imaginar por que alguém seria contra isso. Orengo, é isso aí. Então, 14h, né? A sessão no Supremo e 15h no Congresso Nacional. Bom trabalho para você. Será uma segunda-feira bastante intensa e boa semana. Valeu, boa semana, até mais, Megali.